Aleluia. Senhor Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos, Pai amado, por esta oportunidade, ó Deus, de nos reunirmos aqui para participarmos da tua mesa, da tua ceia, Senhor. E nós pedimos, ó Deus, nesta noite, cubra-nos com teu sangue, Senhor. Nós nos humilhamos diante de ti, Senhor, e pedimos, ó Deus, perdoe os nossos pecados, tenhas misericórdia de nós, venha sobre nós, ó Deus, e derrame abundantemente o teu amor sobre nós. Pai querido, quebre as cadeias nesta noite, quebre os grilhões, quebre as amarras, nos liberte, Senhor, nos ilumine, Senhor, acerca da tua vontade, da tua palavra. Venha nos abençoar, Senhor amado. Nós amamos a tua presença, nós desejamos a tua presença, Senhor amado. Nós invocamos o teu nome nesta noite, ó Deus, e te pedimos, Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos nesta noite, seja conosco, ó Pai. Derrame, Senhor, abundantemente do teu Espírito, Espírito de revelação, Espírito de entendimento, para que nós possamos compreender os tempos e as épocas, Senhor, e prepararmos a nossa casa, arrumarmos a nossa vida, ó Deus, para nos encontrarmos com o Senhor. Meu Deus, nos abençoe, alegre o nosso coração, seja conosco, abençoe cada pessoa neste culto, venha abençoar, Senhor amado, aleluia, em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos, Pai, a tua bênção, Senhor amado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia, amém, amada igreja. Que a paz do Senhor esteja em cada coração, que Deus abençoe a todos os amados irmãos. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre a palavra da Santa Ceia. Então quero pedir que os irmãos abram a Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Amém, irmãos? Esperar que os irmãos abram a Bíblia. Aleluia. Nós percebemos, irmãos, que nós estamos vivendo num período de tempo que a Bíblia chama de princípio das dores, que é quando, é uma metáfora bíblica, que é quando a mulher grávida está para dar à luz, então começa o princípio das dores, que são as contrações, e à medida que vai chegando perto do bebê nascer, daquilo se consumar, as dores de parto, elas vão se intensificando, e elas vão ficando mais próximas, mais intensas, mais abundantes, até o momento em que acontece o parto. E esse é o período da história que nós estamos vivendo, um período pré-tribulação, antes da tribulação. A corrente maior, a corrente predominante acredita que nós seremos arrebatados antes de começar a tribulação. Então, irmãos, nós precisamos preparar a nossa vida, como nós cantamos, como nós acabamos de cantar, nós precisamos preparar a nossa vida, porque podemos ser arrebatados. Nós percebemos muitos sinais, abundância de sinais. Nós tivemos, em 2014, começaram as luas vermelhas, também chamada de lua de sangue, que são aqueles eclipses lunares, uma sequência de eclipses lunares, chamado de tétrade. E quando isso começou, já começou uma revolução no mundo, uma mudança muito grande, a gente percebe de 2014, quando esses sinais começaram para cá. O Senhor Jesus fala sobre epidemia, sobre pandemias, está escrito, haverão pestes. Também essa questão dos gafanhotos, nós vemos que o gafanhoto na Bíblia, ele é um sinal do juízo divino. Está lá nas pragas do Egito, os gafanhotos, a praga dos gafanhotos é uma das pragas do Egito. Nós vemos no livro de Joel, que o Senhor fala sobre os gafanhotos,
fala sobre o migrador, o cortador, o devorador e o destruidor. Na palavra sobre o dízimo, diz a palavra de Deus que por causa de nós o Senhor repreende o devorador, que é esse gafanhoto devorador, que é também uma figura espiritual de uma manifestação demoníaca. Então o Senhor nos protege, nos abençoa e nos livra do mal. Então nós precisamos, diante de todos esses sinais que estão acontecendo, que são muito abundantes, nós precisamos nos despertar a perceber que são as dores de parto. Então, meus irmãos, as contrações estão aí e a ceia do Senhor, ela é fundamental. Por isso eu quero fazer esse estudo da ceia do Senhor aqui com os irmãos, para que nós possamos ter o temor do Senhor e estarmos preparados e também alegres, porque o povo de Deus é um povo alegre, um povo que vê os sinais e aproveita as oportunidades, como nós pregamos na semana passada, para priorizar e buscar o reino dos céus e a sua justiça. Então nós vamos estudar sobre esse tema aqui na Santa Ceia do Senhor, e eu quero ler junto com os irmãos o tema da ceia, o texto da ceia, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Até aí, os irmãos podem tomar assento. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 26 diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, desde o apóstolo Paulo, nós já aguardávamos, irmãos, a segunda vinda do Senhor, o arrebatamento e estas coisas que vão acontecer sobre a igreja. A primeira vez que a Santa Ceia aparece na Bíblia foi quando Abraão, lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque é o próprio Senhor Jesus, que apareceu a Abraão no Antigo Testamento, no início de tudo, de uma forma profética, já manifestando a ceia do Senhor, já manifestando aquilo que ele iria fazer por nós. E é tão interessante, irmãos, porque diz assim, em Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 7, no versículo 1 a 3, nós percebemos que Melquisedeque é Jesus. E diz assim o texto sagrado: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei de Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei de Paz. Então, Melquisedeque significa Rei de Justiça, e ele era Rei de Salém, que significa Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia,
Ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O livro de Hebreus também diz que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que ele é sumo sacerdote eternamente, para sempre, porque uma vez por todas, ele se ofereceu como oferta por nós, na cruz do Calvário, e agora ele ascendeu e está assentado à destra de Deus nas alturas, e espera a consumação dos séculos, onde ele colocará os seus inimigos como estrado dos seus pés, diz a palavra do Senhor. E esse texto aqui, irmãos, ele é muito significativo, porque ele revela Jesus como Deus. Diz aqui, sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, esse Melquisedeque, porque não tem, irmãos, como Deus ter mãe. Por exemplo, Maria, Santa Maria, mãe de Deus. Deus não tem mãe, Deus é o Criador de todas as coisas. Maria é mãe do Senhor Jesus segundo a carne, porque a virgem daria à luz a um filho, e o seu nome seria Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Mas ele é antes de Maria. Aqui diz também no texto, irmãos, que ele é o alfa e o ômega. É Deus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Sem genealogia, ele não tem genealogia, porque ele não é homem. Ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E isso é maravilhoso. E o contexto dessa história aqui, irmãos, quando Jesus faz a ceia diante de Melquisedeque, porque é tão interessante, porque Jesus traz pão e vinho, que é uma figura da aliança, uma aliança no sangue, e ele faz ali uma aliança com Abraão, servindo-lhe pão e vinho. E o contexto desta história, irmãos, é porque houve uma disputa entre os pastores de Ló, sobrinho de Abraão, e os pastores de Abraão. Então Abraão chama Ló e diz assim: olha, a terra é grande, nós não precisamos brigar, escolha para onde que você quer ir, vamos nos separar, escolha para onde você quer ir, se você for para a direita, eu irei para a esquerda, se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E a Bíblia diz que Ló, olhando, ele vê a terra de Canaã, mas ele diz: não, isso aqui é muito difícil, parece uma terra árida, ele não tem fé, ele não crê na promessa do Senhor, e ele escolhe ir para Sodoma e Gomorra, uma campina fértil, com ribeiros, com abundância, e ele vai para lá. E essa escolha, irmãos, ela é uma figura profética do mundo, porque muitas vezes as pessoas, ao invés de escolherem o Senhor, de escolherem buscar o reino dos céus e a sua justiça, porque Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, no Sermão da Montanha. As pessoas preferem buscar as coisas da terra, as coisas do mundo, e assim Ló vai para a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas os reis vizinhos fazem uma guerra contra estas cidades, e levam toda a sua propriedade, os seus bens, os seus mantimentos, e também levam a Ló e a sua família como escravos. E é isso que acontece, irmãos, muitas vezes nós nos tornamos escravos do pecado, escravos do mundo, mas graças a Deus, porque Abraão, ele escolheu Canaã, ele escolhe o caminho de Deus pela fé. E ele não só escolheu Canaã, como também ele vai e guerreia para resgatar o seu sobrinho Ló. E nessa guerra, irmãos, Abraão e os seus servos têm vitória contra os reis. E eles matam os reis. E eles trazem todos os bens de Sodoma e Gomorra, e o rei de Sodoma e Gomorra, e traz o seu sobrinho Ló juntamente com ele. E então o rei de Sodoma diz a Abraão: olha, eu quero te recompensar, já que você fez isso, fique com os bens,
me dê somente as pessoas e fique com os bens. E Abraão diz a ele assim: não, eu não quero nada do mundo, eu não quero nada que não seja do meu Deus, que não venha do meu Deus, e eu não aceito nada de você, para que você não venha a dizer, eu enriqueci a Abraão. E é exatamente aí, irmãos, que a palavra do Senhor diz que Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Diz o texto sagrado em Gênesis 14, versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, a ceia do Senhor. Ele serviu a ceia do Senhor, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Deus é o Criador, e Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Por isso, irmãos, a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O dízimo, embora ele esteja escrito na lei, ele vem muito antes da lei. Não havia lei quando Abraão deu o dízimo. Através do dízimo, Abraão expressava a sua fé, a sua confiança e a sua obediência a Deus, reconhecendo que Deus era o seu provedor. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós não temos como nos salvar, nós precisamos da graça e da bênção de Deus. E a ceia, a comunhão, irmãos, esta aliança traz para nós esta bênção de Deus. Porém, essa graça, ela nós nos apossamos, nos apropriamos dela através da fé. Isso é muito interessante, irmãos, porque embora Jesus tenha servido a ceia diante deles, ele repartiu o pão, mas ele deu para os discípulos, para que eles também comessem. Então nós precisamos nos apropriar da ceia do Senhor, da aliança. Isso significa aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador através da fé. Aceitar Jesus como nosso Senhor através da fé. E isso é maravilhoso. Isso é fé, irmãos. A Bíblia diz que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele não foi porque tinha uma lei dizendo, porque estava escrito que ele precisava ir. Não, não, irmãos. Ele foi porque Deus falou com ele, e ele foi pela fé. Não tinha lei alguma, mas ele foi pela fé. Ele creu e andou pela fé, foi para um lugar que ele não conhecia. Isso é fé. É não andar por vista, mas andar por fé. Diz a palavra: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque, seu filho, com Jacó, seu neto, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, já naquela época, Abraão não buscava uma Canaã terrena, embora Deus lhe tivesse prometido uma terra. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e ele foi pela fé. No entanto, ele não buscava coisa terrena, irmãos, como muitas vezes nós imaginamos. Ele já buscava um reino celestial. A palavra do Senhor diz isso aqui: a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude, mulher de Abraão, de conceber, e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Essa é a fé, a confiança na palavra, a confiança em Deus. E andar pela fé requer isso de nós, irmãos. E diz aqui a continuação: por isso também de Abraão, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. E esse texto está em Hebreus capítulo 11, onde fala
que a fé é a certeza das coisas que se esperam e o firme fundamento daquilo que nós não vemos. Onde fala que pela fé os antigos alcançaram um bom testemunho. Onde fala que pela fé Abraão alcançou o testemunho de ser justo diante de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 7 diz: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Não é a genealogia da carne, irmãos, por ser um judeu ou por ser um israelita, que torna a pessoa herdeiro de Abraão, segundo a promessa do Espírito, mas são os da fé, que são contados por Deus como filhos de Abraão. Se os que têm fé são filhos de Abraão, nós podemos dizer que as Escrituras dizem que Abraão é o pai de todo aquele que tem fé. Abraão é o pai de todo aquele que crê. Abraão deu o seu dízimo, não porque a lei ordenava, mas porque ele creu. Ele deu o seu dízimo porque ele tinha fé, porque ele cria que Deus era tudo na sua vida. Esse é o princípio tremendo, irmãos, para as nossas vidas. Abraão entregou o dízimo ao rei de Salém, rei de paz, Melquisedeque, rei de justiça. Melquisedeque era o próprio Jesus, o próprio Cristo. No livro de Hebreus está escrito que quando há uma mudança de sacerdote, existe uma mudança de lei. Antes, o dízimo era prescrito para ser entregue no templo aos levitas. Agora, Melquisedeque é o sacerdote, Jesus é o sacerdote e ele é o cabeça da igreja. Por isso nós comungamos a Santa Ceia na casa do Senhor e exercemos a nossa fé. Diz Lucas: e tomando o pão, Lucas 22, versículo 19 e 20, falando sobre Jesus, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Jesus serviu a ceia diante de nós. Por isso, irmãos, não é uma questão de lei ou uma questão de graça, mas tem a ver com fé, tem a ver com amor, tem a ver com obediência. Quando eu ouvi, irmãos, sobre o dízimo pela primeira vez, era o terceiro culto que eu estava indo na igreja, isso há mais de 25 anos atrás, e aquele ensinador falou sobre o dízimo, e eu ouvi, mas no meu coração Deus também falou, porque no meu coração ardeu, e eu tive o desejo de me tornar um dizimista na casa do Senhor, de ser fiel ao Senhor. E eu me lembro, irmãos, quando eu levei pela primeira vez o dízimo na casa do Senhor, há mais de 25 anos atrás, e eu levei pela primeira vez o dízimo na casa do Senhor, e eu senti que não era apenas um envelope que eu estava colocando ali no altar, mas eu estava colocando a minha vida no altar do Senhor. Eu estava colocando o meu ser no altar do Senhor, eu estava colocando tudo que eu sou, tudo que eu era, ali no altar do Senhor, eu estava me entregando, porque o Senhor, Ele é Senhor daqueles que lhe são servos, daqueles que o aceitam como Senhor das suas vidas. E isso é maravilhoso, irmãos. Por isso, se um dia Deus falou com você e ardeu no teu coração, lembre dessa fé original. A palavra do Senhor diz: lembra-te de onde caíste, volte às primeiras obras, porque um dos sinais também dos últimos dias, e que os irmãos devem tomar muito cuidado, irmãos, é a apostasia. Está escrito, irmãos, que nos últimos dias virá um avivamento, e esse avivamento vai ser tremendo, porque muitas pessoas se converterão. O Senhor, segundo Joel, derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Haverão jovens profetizando, crianças tendo sonhos, velhos tendo visões, e o Senhor fará estas coisas, mas paralelamente, irmãos, também haverá apostasia, que é o abandono da fé. Está escrito, irmãos, que nos últimos dias, muitos darão ouvidos a doutrinas de demônios, e apostatarão da fé.
abandonarão aquela fé. Um dia ardeu no teu coração, Deus falou com você aquele dia. Volte às primeiras obras, creia em Deus. Todas essas coisas são pela fé, irmãos, porque o Senhor é Senhor, e a ceia fala sobre estas coisas. Diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. É o nosso Melquisedeque que apresentou a ceia diante de nós. Ele é o nosso pão, o pão da vida. Ele é aquele que derramou o seu sangue para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados, e ele fez isso por amor. Muitas vezes as pessoas podem dizer, mas Deus, de repente, eu te amo, mas como me ama? Assim, só fala que ama? Isso qualquer um fala, eu te amo. Mas está escrito, irmãos, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele deu a vida por nós na cruz do Calvário, e esse amor que é revelado em Cristo, na cruz do Calvário, ele nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo, aqueles que vivem, nós, devemos viver, não mais para nós mesmos, mas por aquele que por nós morreu e ressuscitou, aleluia. 1 Coríntios 11, 26 diz assim, porque sempre que comerem este pão e beberdes este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. O Senhor está às portas, irmãos, e é necessário que você arrume a sua casa. A ceia serve para isso, para arrumar a casa, e ela é uma ordenança. Jesus colocou isso como uma ordenança, primeiramente, irmãos, com ênfase na sua morte, para que nós pudéssemos ter recordação de aliança. Como é importante uma aliança. Nós que somos casados usamos uma aliança no dedo, que é um memorial. Eu sou um homem comprometido, então você olha a aliança e você lembra que você deu uma palavra de honra diante do altar, diante de Deus, e agora você é um homem de pacto, um homem de aliança, um homem comprometido. Essa aliança no sangue é uma aliança mais alta. O nível dessa aliança é do maior comprometimento, porque a ceia do Senhor, a nova aliança, é no sangue, é uma aliança de sangue, irmãos. E quando uma aliança de sangue é feita, significa que tudo o que é teu passa a ser da outra pessoa, e o que é da outra pessoa passa a ser teu. Jesus fez essa aliança de sangue conosco, e agora tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. A palavra do Senhor diz, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, aleluia. As vidas são amalgamadas, através da aliança, da comunhão, da aliança da Santa Ceia, do sangue de Jesus, nós nos tornamos um corpo com Ele. A Bíblia diz que nós nos tornamos um espírito com Ele. Aquele que nele está é um espírito com Ele. Então nós precisamos fazer como Abraão. Abraão escolheu o reino de Deus, e ele levou a sua vida, a sua família, os seus bens, ele levou tudo que ele tinha para dentro de Jesus, e nós precisamos estar em Jesus, buscarmos o Senhor em primeiro lugar, irmãos, e a sua justiça. A segunda verdade que aprendemos com a ceia do Senhor é a respeito do propósito da morte de Jesus. Conforme Mateus, o cálice apresenta esta aliança que é derramada em favor de muitos para perdão dos pecados. Mateus 26, 28. O Senhor perdoou os nossos pecados. E a terceira verdade, irmãos, aqui, é que nós precisamos participar da ceia do Senhor, porque nós precisamos nos apropriar de forma pessoal dos benefícios da morte de Jesus. Melquisedeque serviu a ceia
a Abraão e ele o abençoou. Você precisa amar a bênção de Deus, desejar a bênção de Deus, entrar debaixo da bênção de Deus. A ceia do Senhor, conforme instituída por Jesus, não foi uma declaração sentimental, tipo, não esqueçam. Mas não, irmãos, é muito mais do que isso. Nós temos que nos apresentar, irmãos, e pela fé nos apropriarmos disso, participando. Não basta que Cristo morreu, nós temos que nos apossar da bênção de sua morte por nós na cruz do Calvário, ao comermos do pão e bebermos do vinho. Isso, a ceia, ainda é uma parábola viva do receber a Cristo como Salvador crucificado, de nos alimentarmos dele em nosso coração, em nossa mente e em nossa fé. E é isso que faz toda a diferença nas nossas vidas. O que é a ceia do Senhor? Primeiro, uma instituição de Cristo. Jesus instituiu a ceia do Senhor. Nós encontramos o texto de 1 Coríntios 11, 23. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque de semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então essa expressão fazei isto, nos mostra que é uma ordenança e que nós como igreja precisamos observar. Todas as vezes que beberdes, fala que a gente tem que estar renovando isso no nosso coração, na nossa mente, como um memorial, e participando realmente, irmãos, pela fé, da presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Não pode ser apenas algo exterior, religioso, ritualístico, mas tem que ser de coração, do nosso coração. É um memorial. Não acontece uma consubstanciação, não sei se é assim que diz, em que o pão se transforma realmente na carne de Jesus e o suco no sangue de Jesus. Não, ele é um memorial, é algo vivo do que realmente aconteceu naquele dia na cruz do Calvário. É um ritual de aliança. Essa é a aliança mais preciosa. Não existe nenhum compromisso mais importante. Não existe nada mais importante nas nossas vidas do que essa aliança. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Diz assim: em verdade vos digo, João capítulo 6, versículos 53 e 56. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a carne e beber o sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. É óbvio que Jesus não está falando de nós comermos literalmente a carne e o sangue dele, irmãos. Mas está falando dessa comunhão que faz toda a diferença nas nossas vidas. Essa comunhão é poderosa e ela também é uma comunhão da igreja.
No tempo apostólico, as ceias eram também chamadas de ágapes, ou festas de amor. Está escrito lá em Judas capítulo 12, as vossas festas de amor. Porque ali havia comunhão, e o que reflete, irmãos, a parte do seu propósito, a ênfase na expressão corpo que encontramos no ensino bíblico da ceia, reflete essa visão de unidade e comunhão firmada na aliança que nós temos com Ele, porque somos um só corpo com Ele. Então, você está no Senhor e o Senhor passa a estar em você. Nós nos tornamos um só espírito, um só corpo com Ele. E isso é maravilhoso, porque quando você nasce de novo, quando você tem essa aliança verdadeira, genuína com o Senhor, você quer estar onde Ele está. Se o meu Senhor não estiver comigo, eu não vou. Se Jesus não entrar comigo nesse lugar, eu não entrarei. Se Jesus não for comigo nesse negócio, eu não irei. Aonde o meu amado está, eu estou. E você quer estar junto com Ele, então as pessoas que olham para você, veem aquele que está junto com você, porque Jesus está em você. E assim nós nos tornamos o corpo vivo de Cristo na terra, irmãos, em todos os lugares. Aonde você está, Jesus está, porque o Espírito de Deus está e o Senhor está em você. Nos tornamos ministros do mercado. Nós somos, irmãos, aqui na terra a resistência. A Bíblia diz que o mistério da iniquidade já opera no mundo, ainda há um que agora o detém, mas que será tirado, que é o Espírito Santo, que é a igreja no arrebatamento. Nós somos a resistência, nós plantamos os valores de Deus na terra, nós falamos das coisas de Deus, nós vivemos a palavra do Senhor aonde nós estamos, nós testemunhamos do Senhor, nós pregamos o Evangelho, nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque enquanto nós estamos nessa terra, nós somos peregrinos e forasteiros, porque buscamos essa cidade, aleluia, da qual o construtor e artífice é o próprio Deus. A ceia do Senhor, ela traz consequências espirituais. Na epístola de Paulo aos Coríntios fica claro, irmãos, a ceia do Senhor tem consequências espirituais. Ela será sempre um momento de bênção. Melquisedeque o abençoou. Aleluia. Bendito o Deus de Abraão. Você pode colocar o teu nome aqui? Quando as pessoas olham para você, bendito o Deus do Alex, bendito o Deus da Rovena, bendito o Deus do Lisandro, coloque o teu nome, bendito o teu Deus, aleluia, porque é isso que o Senhor quer, Ele quer ser o nosso Deus. Está escrito em 1 Coríntios 10, 16, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Observe, irmãos, cálice da bênção, isso não é figurado, isso é real. A bênção de Abraão, nós somos herdeiros de Abraão, segundo a promessa do Espírito, porque somos filhos da fé. Um outro termo empregado aqui é comunhão. Quando se amamos, estamos pela fé, tendo comunhão com o corpo espiritual de Jesus, o corpo de Cristo. Aleluia! Quando Jesus derramou, Ele fez a remissão dos nossos pecados. E então nós comungamos com o sangue dele. E quando nós comungamos com o sangue dele, nós provamos dois tipos de bênção. A primeira é a bênção da remissão dos nossos pecados, e a segunda é consequência dessa, irmãos, porque quando os nossos pecados são redimidos, nós podemos ser abençoados pelo Senhor em todas as áreas da nossa vida, e nós temos a bênção da proteção, são purificação e também proteção, porque o diabo não pode transpor o poder do sangue para nos tocar. E aí, em figura profética, os irmãos lembram lá do Egito, quando Deus tira
o povo de Israel da casa do Egito e ele institui a primeira Páscoa, que é um símbolo de Jesus Cristo, a Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e lá está escrito em Êxodo capítulo 12, versículo 23, porque o Senhor passará para matar os egípcios, quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então é uma bênção de proteção, porque são os nossos pecados que dão direito legal para o diabo agir nas nossas vidas, mas quando nós somos redimidos do pecado, irmãos, diz a palavra do Senhor, quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor, se é o Senhor quem os justifica? A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor acampa os seus anjos ao redor dos que o temem, lá no Salmo 91, e os livra. Essa é uma bênção, está escrito no Novo Testamento, que os anjos estão ao serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna, dos crentes. Deus manda anjos para te guardar, Deus te abençoa e te livra. Está escrito, irmãos, que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, esperando a quem possa tragar. Porque ele anda em derredor? Porque o Senhor acampa os seus anjos ao redor dos que o temem, aleluia, e os livra. Aqueles que temem ao Senhor, o maligno não lhes toca, porque eles estão cobertos com o sangue de Jesus. Veja essa passagem de Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Quero ler para os irmãos, Apocalipse 12, vou ler desde o versículo 10, diz assim: essa passagem, irmãos, essa corrente predominante que acredita que nós seremos arrebatados antes da tribulação, e portanto, tenha certeza, você pode ser arrebatado hoje mesmo. Hoje de manhã nós estávamos aqui cantando, tocando, e de repente deu uma parada de luz. Estava todo mundo cantando, a igreja inteira, o som aqui forte, e de repente a luz acabou. E no mesmo instante eu pensei, o arrebatamento vai ser bem assim, vai ser num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Glória a Deus. E esse texto, ele, para o pessoal que acredita nisso, que nós não vamos passar pela grande tribulação, mas vamos ser arrebatados antes da tribulação, ele é muito forte, porque diz assim: então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que nele habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Se Cristo não tivesse derramado o seu precioso sangue, irmãos, as acusações de Satanás contra nós seriam incontestáveis. Porque nós somos salvos pela graça e pelo sangue do Senhor. Miguel e as hostes de anjos celestiais não teriam como pelejar contra ele. Mas quem acusa os escolhidos de Deus? Se é ele quem os justifica? Cristo, tendo vencido o maligno com o próprio sangue, não dispensa o nosso testemunho pessoal. Isso é muito importante, irmãos. Nós estamos na ceia do Senhor e às vezes a pessoa pensa assim: ah, não tem problema, eu posso pecar porque depois a graça me redime, Jesus me perdoa. Não é assim. Ele não dispensa o nosso testemunho pessoal, irmãos, de seus servos. A vitória cristã é obtida com base na dependência de Deus e na obediência. Dependência àquele sem o qual nós não podemos fazer nada, e obediência àquele que recompensa os que guardam os seus mandamentos. A religião, quando ela é teórica, ela consome as energias, porém quando ela é prática, ela renova a fé.
Nós temos que ser crentes fervorosos. É tempo, irmãos, de nós nos avivarmos. As trombetas estão tocando. É tempo de nós orarmos, jejuarmos, buscarmos ao Senhor, arrumarmos a nossa casa, estarmos avivados como aquelas virgens prudentes que esperavam o noivo com as suas lâmpadas cheias de óleo. Não dá tempo, irmão, para você ficar se distraindo, de você ficar reclamando em casa, ou entrar em depressão. Não, irmão, você precisa sair, você precisa congregar, você precisa estar na presença do Senhor. Essas são bênçãos que vêm da comunhão com Ele. O Senhor está em nós e nós estamos nele. Então a bênção de Abraão está em nós, e a bênção de Abraão é: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias na terra. Em ti quem? Na igreja. Eu e você somos a igreja, aleluia. O Senhor serviu a sua ceia para comungar com a sua igreja, para termos uma aliança com Ele, para sermos um com Ele, e isso faz toda a diferença. Aquele que é do Senhor, o maligno não toca. O sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. Outra coisa, irmãos, se você tem fé, a Bíblia diz lá em Isaías, que Ele morreu pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. O Senhor nos curou também, irmãos, na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, carregou sobre si. Se você tiver fé, irmão, a ceia do Senhor poderá também curar você, o teu corpo físico, trazer saúde física para você nesta noite. E eu creio, irmãos, e reafirmo, nós não devemos temer nada do que esse mundo vai nos apresentar. Nós podemos ter a fé, sim, podemos ter a fé. Diz a palavra do Senhor que nós não temos que ter espírito de medo, mas de prudência, de temperança, de moderação. Por isso nós não ficamos tentando ao Senhor. Nós usamos a máscara, cobrimos o nariz, cobrimos a boca, e nós devemos fazer isso, estamos fazendo aqui no culto, cumprindo com toda a segurança das coisas. Mas tem uma palavra de Deus, irmãos, que embora nós devemos ter esse espírito de temperança, de prudência, de moderação, de sabedoria, para não tentar o Senhor, para não brincar com fogo, para não ficar fazendo o que nós não devemos fazer. Eu creio, irmãos, praga nenhuma chegará à tua tenda, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, aleluia. Somente com os teus olhos verás o castigo do ímpio, está escrito nos Salmos. E está escrito também, irmãos, que aquele que tem a fé que é do Senhor, se ele beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Se um animal peçonhento picar ele, ele não morrerá. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo lá na ilha. E eu creio, irmãos, que o Senhor também pode nos livrar. Se o Senhor quiser que morramos, no tempo que for para morrer, morreremos, mas enquanto estamos vivos, nós vamos viver. Aleluia. Vamos viver até morrer. Não estou falando, viver, estou falando viver no sentido amplo da palavra. Nós vamos viver e vamos viver até morrer, aleluia! E no momento em que morrermos, para o crente o morrer é lucro, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, aleluia! Que coisa boa, irmãos, e vamos viver até morrer, e não vamos confundir vida com morte, porque o Senhor disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, aleluia. Eu creio, irmãos, eu creio nas promessas de Deus, eu creio na abundância, eu creio no livramento, eu creio que o Senhor vai ter livramento para nós, eu creio que nós seremos arrebatados, aleluia, e isso é maravilhoso. Esse texto que diz aqui, irmãos, fala de uma festa no céu, o Apocalipse. Quero ler aqui esse trecho para os irmãos. Por isso alegrem-se o céu, e vocês que nele habitam. Os crentes já estarão no céu, porque foram arrebatados, estarão nas bodas do Cordeiro. Alegrem-se céus, e os santos
que nele habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desce até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aí aqui vai vir a tribulação, a grande tribulação, o anticristo, e tudo isso vai acontecer aqui. Ai, o diabo vai vir com tudo, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Então é melhor nós subirmos com o Senhor, amém, irmãos? Aleluia. E isso é maravilhoso, irmãos. Mas a ceia, apesar de trazer tanta bênção, ela também tem uma advertência. Depois de ter dito que ao participar da mesa do Senhor a pessoa está anunciando a morte de Jesus até que ele venha, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz a seguinte advertência: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Para muitas pessoas, irmãos, a ceia é algo muito amedrontador. Preferem não participar quando não se sentem dignas, para não serem julgadas. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz assim, nós dizemos isso instruindo pelo temor do Senhor. Olha, se você percebe que não está preparado, que não está bem, não participe. Mas a Bíblia não diz isso, não participe. Pelo contrário, o que a Bíblia diz é: participe, examine-se a si mesmo, se arrependa, se converta, se conserte e participe da ceia. Não deixe de tomar a ceia, irmãos, porque ela é a nossa salvação. Essa aliança com o Senhor é a nossa salvação. Está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Hebreus capítulo 10, fala sobre a aliança firmada no sangue do Senhor, um capítulo inteiro falando sobre isso. E eu quero ler apenas do 19 em diante aqui, juntamente com os irmãos. Diz assim o texto sagrado: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Agora mais ainda, irmãos, que a gente percebe que o dia se aproxima, nós temos que fazer admoestações. E o que nós percebemos? Não deixe de congregar, como é o costume de alguns, mas façam admoestações, estimulando, animando os irmãos à fé e às boas obras. Muitas vezes, quando a pessoa está em pecado, ela nem vem no culto de ceia, ou quando ela começa a se desviar, e ela vai no mercado e de repente ela percebe um irmão vindo do outro lado, ela se disfarça, ela quer fugir do irmão. Meu Deus, o irmão aqui, ela se constrange, e ela quer se afastar da comunhão, se afastar do corpo de Cristo. Se isso está acontecendo com você, irmão, diga misericórdia. Você precisa vir para a igreja, congregar, participar da comunhão, participar da ceia, participar da mesa do Senhor. Tanto mais agora, como nós vemos que o dia se aproxima. E aqui, irmãos, vem a questão, porque nós precisamos nos examinar para participarmos da ceia, que não podemos participar indignamente. Diz assim: porque se continuarmos a pecar de propósito,
ou voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É forte essa palavra. O que significa isso? Insultar o sangue da aliança com o qual foi santificado, ultrajar o Espírito da graça. Significa, irmãos, que Ele nos amou de tal maneira e está aqui apresentando uma ceia, e eu digo: não, eu não vou participar porque eu ainda estou a fim de continuar no pecado, e vira as costas para Deus e apostata da fé. O que você espera, meu irmão? Deixar de participar da mesa do Senhor é desonrá-la também. É pior. Devemos ansiar pelo momento em que dela partilhamos e não evitá-la. E pior ainda, irmãos, há aqueles que querem fingir que estão bem e participam sem escrúpulos, sem se arrependerem, porque a ceia é para isso, a ceia é para nós arrumarmos a casa. Diz a palavra do Senhor: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. A ceia é um ritual de aliança e se destina àqueles que aceitaram Jesus como Senhor das suas vidas. Tem muita gente, irmão, que coloca a justificativa na dúvida. Eu estou na dúvida ainda. Não sei se eu creio ou se eu não creio. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Você precisa escolher a fé. Há igrejas que só servem a ceia para quem pertence ao seu rol de membros, mas a ceia é para todos os que creem, para todos os que reconheceram Jesus como Senhor, que pela fé se apropriaram da bênção dessa nova aliança no sangue do Senhor. Há ainda aqueles que afirmam que só pode participar da ceia quem já se batizou nas águas, mas não há sustentação bíblica para isso. Desde o momento em que a pessoa se compromete com Cristo em sua decisão, ela já está dentro da aliança firmada por Jesus Cristo. Nós entendemos, irmãos, que o novo convertido deve ser encaminhado para o batismo tão logo possível, porque uma pessoa que diz que Jesus é o Senhor da sua vida, ela vai o quanto antes desejar se batizar nas águas, porque o batismo nas águas também é uma ordenança, quando a gente exterioriza pela nossa própria escolha: eu quero morrer para o mundo e viver por aquele que por mim morreu e ressuscitou. Então os critérios básicos são estar aliançado com Cristo, com a vida espiritual em ordem. Mas a Santa Ceia serve para isso, para você pôr a tua vida espiritual em ordem. Nós vamos orar, irmãos, nesse momento, e eu quero dizer para você, ninguém pode dizer para você participe ou não participe. Nós podemos advertir: discirna o corpo de Cristo e a aliança do Senhor. Nem Judas endemoniado, Jesus proibiu que ele participasse da ceia. Ele participou da ceia, em pecado e endemoniado. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor quer que nós tenhamos, primeira coisa, obediência imediata.
porque realmente, irmãos, obediência ela só é verdadeira diante de Deus se ela for imediata, se ela for integral, inteira, por inteiro, de todo o teu coração, se ela for de dentro, interna, imediata, integral e interna, porque essa é a nossa fé. O Senhor quer ser o nosso Senhor, o nosso Deus, e a palavra do Senhor diz: eu, naqueles dias, farei uma aliança, uma nova aliança com eles, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, mas uma nova aliança, e eu colocarei a minha lei no seu coração, e a inscreverei no seu entendimento, e então eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Vamos nos pôr em pé, amados irmãos.